Gente, então, olha, já são 19h05, então eu vou dar aqui, marcar a abertura da nossa neuroconversa de hoje, com o tema nutrição e malhação, o que é fato e o que é neurofake, né? E a gente sabe o quanto que essas informações aí não estão nem sempre atento. E quero, então, apresentar os nossos convidados especiais de hoje, convidar o Cláudio Serfati, convidar não, apresentar Cláudio Serfati. No início eu estava falando que você era o único de toda a jornada que eu não conhecia pessoalmente, e já foi um presente aí. Agora você vai ser muito convidado, viu, Cláudio? À vontade. Vai ser muito convidado. Então, o Cláudio é médico pela UFRJ, tem mestrado e doutorado em biofísica, ciências biológicas pela UFRJ, e é professor titular pela UFF, pesquisador CNPq e várias outras informações. E eu aqui vou relembrando sempre a vocês que os currículos dos profissionais que estão envolvidos nessa jornada nossa jornada de neuromitos e fatos na educação, está no site da NeuroConnect para vocês, internautas, acessarem quando vocês quiserem. Então, muito bem-vindo, Cláudio, muito obrigada pelo seu vídeo, que eu adorei, achei maravilhoso, aprendi muito. E aí, vamos aqui, achei muito legal também, preciso colocar aqui esse... Vocês estão ouvindo? Achei que tinha um barulho. E também quero falar aqui do Sérgio Gomes da Silva, pessoa mais cientista da UCB, da Unifaminas e da UMC. O Sérgio também tem um legado muito rico na área de neurociências, na área ele é doutor em neurologia, neurociência pela Universidade Federal de São Paulo, e muitas outras qualidades, informações que são importantes para vocês entenderem qual é a trajetória, né, de quem é esse pesquisador, esse neurocientista tão robusto, que eu conheci por meio do Brain Bee no Einstein, essa iniciativa que ele... eu imagino as duras penas, Sérgio, que você conseguiu levar essa Olimpíadas da neurociência para os jovens do ensino médio, certo? Certo. E também, hoje, a gente, como convidada especial, como educadora, convidada especial, a Ângela Matilde, professora, pedagoga, psicopedagoga, psicanalista, tem uma história muito rica na área da educação. Ela é presidente do Brain Connection, que é esse congresso internacional, que eu tive a honra também de participar. E, olha, estamos aqui, então, né, 2 neurocientistas, 2 educadoras e vários outros aí que já estão nos acompanhando para esse bate-papo sobre nutrição e mindful, o que é fake e o que é fato. E queria também agora deixar vocês um pouquinho... Cláudio, quer falar alguma coisa? Bom, eu na verdade, eu posso jogar bola aí? Posso começar falando um pouco da minha área, né? Na verdade, eu nem preparei nada, porque eu vim aqui... Não, peraí, desculpa, na verdade, eu vou até corrigir. É que, normalmente, eu apresento e deixo... Então, quando eu apresentei você, eu fui deselegante, ter deixado você falar oi, né? E eu não fiz isso. Então, são palavras iniciais, né? Então... Eu vou só colocar aqui, porque como estava um pouquinho difícil aqui. Então, nós já sei, uma ideia. Essas palavras iniciais, a gente
passa para quando eu tiver uma pergunta endereçada a cada um de vocês, tá bom? Então, vou começar aqui com uma pergunta para você, para o Cláudio, que tem a ver com se existem alimentos ou vitaminas que, de fato, turbinem o cérebro, o maior aprendizado. A gente tem lido, eu estava aqui vendo uma série de reportagens, de artigos, de revistas até dizendo isso, na aprendizagem. Então, né, porque eu acho que as informações ser mais esclarecidas no neuromito. Então, o que você pensa disso? Eu penso o seguinte: é mais fácil dizer o qual é, assim, qual nutricional que causa problemas, né? Porque uma alimentação equilibrada, né, saudável, com proteínas, com gorduras poliinsaturadas, com vitaminas, assim, um cardápio bem balanceado é o suficiente. Eu não acredito muito em alimentos que promovem o conhecimento, que deixam a criança mais inteligente. Mas a gente sabe que déficits de triptofano, né, diminuem o nível de serotonina no cérebro. Né? Serotonina é super importante para o desenvolvimento inicial do sistema nervoso, da formação de conexões, assim como, talvez tão grave quanto, o déficit de gorduras poliinsaturadas, de ácidos graxos ômega 3. Né? Quer dizer, quando a criança não recebe aporte adequado desses nutrientes, vitaminas do complexo B, por exemplo, são fundamentais, né? Mas elas estão presentes em carnes, né? Em produtos de natureza animal. Então, agora, triptofano, né? Proteína animal, cardápio básico. Então, são formas de desnutrição que, isso sim, impactam o desenvolvimento do cérebro e, por conseguinte, vão impactar o aprendizado, né? Isso não tem a menor dúvida. Então, a literatura ela diz que crianças com distúrbios do desenvolvimento, com déficit de atenção, né? Até com crianças autistas já foi mostrado, você tem baixos níveis de DHA, que é um produto metabólico do ácido graxo ômega 3, perdão, né? Então, eu prefiro falar sobre o que falta na alimentação para você ter o seu potencial pleno, né, de aprendizado. Né? Porque o aprendizado é uma coisa muito ampla, depende do interesse, depende do nível de estimulação, do engajamento, da relação afetiva, né? Então, a alimentação fica com esse background. Né? Muito legal isso que você está falando, Cláudio, porque você está colocando, quer dizer, que existem informações, né, de literatura que dizem de questões básicas que o ser humano precisa para funcionar bem, né? Seja nos seus aspectos cognitivos de aprendizado, físicos, mas que também a gente sabe que existe também a individualidade, quer dizer, a singularidade de cada um, que também vai fazer algumas diferenças, né? E aí eu queria passar para o Sérgio, se o Sérgio, tendo uma outra formação, né, um outro caminho, uma outra trajetória, mas por isso que eu acho rico essa troca, que a gente pode olhar em lugares diferentes, né? Agora está na moda falar de lugar de fala, então agora você pode falar do seu lugar de fala sobre esse assunto, se você sentir à vontade. Por favor, Sérgio. Adriana, eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade que você está me dando, né, essa abertura, né, de discutir ciência, e especialmente nesse tema que eu acho tão interessante, que eu dediquei muitos anos da minha vida. Antes de começar essa discussão, eu queria dar um salve aí para o Cláudio, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele assim, igual nós estamos agora virtualmente, né? Nós escrevemos juntos o primeiro documento temático da Rede CEP. Foi você. Que a gente fala dos três pilares. Que a gente falava dos três pilares da educação. E hoje está com essa oportunidade. Junto com o Siddhartha, né?
junto com o Siddhartha, o Fernando Lousada. Foi muito interessante aquele documento, porque ele foi escrito, ele fluiu muito bem, né? Juntar vários temas e tentar descrever os fatores que influem sobre a educação foi um desafio muito grande, né, Cláudio? E hoje a gente está aqui discutindo um pouco daquilo que a gente desenvolveu, e foi em 2016. Então, assim, já fazem alguns anos, né, que eu gostaria de conversar com o Cláudio, e hoje eu estou tendo essa oportunidade. Então, eu agradeço a você, Adriana, por me brindar com essa noite aqui com pessoas tão queridas e tão inteligentes também. Sobre o tópico... Que legal, hein? Que legal. Muito legal, muito legal. Eu lembro quando eu era mais jovem, Adriana, não sei se você... Estou mudando de assunto, mas depois vocês me puxam um pouco. Eu estou adorando, é isso aí, imagina. Mas isso que é um papo bom. Quando eu era mais jovem, eu via lá o Cláudio apresentando, lá eu como aluno de pós-graduação na FESB, na SBNEC, ele falando, sempre falou muito bem, e eu imaginava assim, nossa, um dia eu vou falar com o Cláudio, né? E depois a gente fez aquele documento junto, passaram anos, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade, né, de discutir realmente aquilo que a gente acredita, né, que são os estímulos externos, vamos dizer assim, né, os 3 pilares, né, alimentação, sono, né, eu sei que sono vai ser na semana seguinte, né, e atividade física como pilares para uma educação plena, né. Antigamente acreditava-se que a atividade física, eu vou puxar um pouquinho para o meu lado agora, ela era só recreativa, só para ocupar o espaço das crianças que tinham muita energia, então para elas brincarem, né? Depois passou mais para o lado social, é importante porque elas brincam e sociabilizam. Depois se voltou para a seguinte situação, não, é bom porque além de brincar e sociabilizar, ela é uma condição de saúde, porque elas, por causa do sobrepeso, uma série de outras coisas. Então fazer atividade física é bom para o corpo. Depois começou a pensar, não, além de ser bom para o corpo, ela também é bom para o cérebro, porque essas crianças que praticavam atividade física, elas têm um desempenho acadêmico e cognitivo um pouco melhor. Então, e a gente vendo hoje na situação que a gente está, né, distanciamento social, a escola, né, vazia, é uma tristeza, né, você ver uma escola vazia sem as crianças e todo mundo do ambiente virtual, e a gente tem que realmente começar a repensar o que a gente poderia fazer isso, especialmente para a temática atividade física, que ela é tão importante, ela é um dos 3 pilares aí da educação plena, né, Cláudio? Com certeza, com certeza. É impressionante a atividade física, né? Só complementando, né, Sérgio, para crianças e para qualquer pessoa, né? E quanto mais velha, inclusive, mais se necessita de atividade física, mas para o desenvolvimento infantil é fantástico, né? Eu hoje estava pensando, poxa, que sorte ter uma pessoa falando sobre atividade física e nutrição, porque são coisas que se complementam mesmo, né? Não é à toa que a gente escreveu junto aquele documento, está aí explicado aí. E olha que eu nem sabia, hein? Olha que foi intuição, foi intuição. Ai, e Ângela, eu posso fazer um adendo? Lógico. Tem uma coisa, o Sérgio estava falando de como a atividade física é importante, né? E como esse período de isolamento social rompe com essa questão, rompe com a socialização, rompe com a própria execução de atividade física, né? E como isso realmente é um problema, né? Agora, a questão da alimentação, né? Eu mencionei o triptofano e os ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, né? Você vê, nesse momento em que o país está passando por uma devastação, né, com uma desigualdade social absurda, e as pessoas perdendo renda e com dificuldades para manter uma geladeira minimamente decente, né? Você vê como isso é importante, porque as crianças estão passando por desnutrição neste momento, né? Uma parcela muito significativa da população. Então, a falta de triptofano e a falta de ácidos graxos poliinsaturados, mais a falta de atividade física e de tudo isso, né? Quer dizer, é um quadro preocupante, né? É um quadro dramático, né? Até porque a gente está vivendo uma pandemia que não tem um refresco, né? Não se acaba uma onda e começa outra, se emenda uma coisa na outra. Então, é grave, né?
Com certeza. E aí, a gente pensando nisso, eu só acrescentaria a questão das emoções, né? Vocês falaram aí da atividade física, do sono, né? Da cognição, e o quanto que a gente está vendo, o quanto que as emoções, né? Influenciam tanto em todo esse processo, né? E também não é à toa que, quando a gente fala em nutrição, óbvio que a gente está aqui, estamos falando da nutrição dos alimentos, né? Das vitaminas e etc. Mas a gente também tem um outro viés que a gente chama, né, Ângela, a nutrição do afeto, a nutrição emocional, que a gente vê o quanto que isso impacta também na aprendizagem. Mas agora eu vou passar, então, a palavra para a Ângela, de repente, fazer um comentário aí a partir dos nossos colegas queridos aí. Primeiro eu quero te agradecer, Adriana, pelo convite, por estar aqui nessa temática muito interessante, né? O Cláudio, o Sérgio e todos que aqui estão. E a questão da educação, ela sempre coube tanto a nutrição como a questão física, conteúdo, emoção, todas essas coisas. O que faltou na educação é que ela é para todos, mas a aprendizagem individual. Então, nessa individualidade, cada um tem esse viés de como aprender e essa situação toda. E, de repente, a educação se vê numa responsabilidade de multidisciplinar parcerias, para que ela se fortaleça, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Um nutricionista, um nutrólogo, um educador físico, um psicanalista, um pedagogo, ou seja, a escola hoje é um ambiente estruturante do sujeito, e não simplesmente lugar de conteúdo, reservatório de conteúdo. Né? A demanda hoje é muito grande. A BNCC ela foi trabalhada antes da pandemia para esse processo que nós estamos acontecendo agora e que não foi vista. Então, todo mundo foi pego de surpresa, sendo que esse documento já rezava toda essa estrutura. Então, isso demonstra que a educação ela necessita de um planejamento, né? Que esse aluno ele não precisa de 4 paredes, esse aluno precisa de um referencial, desse lugar que esse professor fala, dessa multidisciplinaridade. Se tem um professor de educação física, o que ele contribui nessa formação do sujeito, né? E assim por diante. Então, isso é muito sério. Muito sério. E, Ângela, você fez uma costura muito, muito bacana, né? Até costurando isso, até o Cláudio já, né, tinha colocado, da importância de repente, a gente rever, né, essa educação para o que de fato importa, né? O que é preciso que haja no currículo desse jovem? Será que, então, não é olhar para o céu e fazer perguntas? Porque a gente, na verdade, a gente também já sabe muito como é que funciona a aprendizagem. A gente precisa de curiosidade, a gente precisa de atribuir sentido, a gente, né, já existe muito conhecimento sobre isso, porque a gente tem um histórico ligado à educação física tão de segunda, vou chamar assim, de segunda linha, pelo menos na minha época de escola, e olha que eu estudei num colégio que é um colégio que tem muita área, e que foi um colégio que deu muito incentivo para a parte dos esportes, mas assim, não ir na aula de educação física não era um problema tão grande como você não ir numa aula de português ou numa aula de matemática. E eu acho que hoje a gente está, esse chacoalho todo que a pandemia está dando, tomara que sirva para que a gente veja a multidimensão que é o ser humano, para que a gente possa investir nesse aspecto múltiplo, para que possa desenvolver seres
singulares mais integrais, né? E mais bem desenvolvidos. E aí o Sérgio até também trouxe, né, um pouco essa questão do quanto que a educação física não era muito vista e o quanto que a gente já sabe, já tem de evidência do quanto que o esporte, o exercício, ele, de fato, ele traz uma prontidão, vamos até falar uma palavra que até para quem é educador das antigas conhece, e vários outros aspectos, não só da aprendizagem, mas também da reabilitação. Né, Sérgio? O Sérgio acho que conhece, talvez não o Cláudio, mas eu também tenho uma parte, não só da educação formal, né, de trabalhar com a aprendizagem, com a cognição, mas eu também trabalho com as pessoas jovens que estão em reabilitação. Então, a gente vê o quanto o exercício físico, o quanto a lógica, né, o organismo tem uma lógica que é incrível. Basta a gente perder uma função, seja por uma lesão, por qualquer outra coisa assim, você vai ver qual que é a lógica, né, que esse organismo tem, e se a gente atropela essa lógica, se a gente não dá atenção para essa lógica, a gente acaba tendo um impacto no nosso desempenho. E o quanto que o exercício físico é fundamental, né? Realmente, para mim, a matemática e o português, né, vamos pensar na língua, e a educação física são quase, se tivesse que colocar tudo no mesmo importância, eu falaria dessa forma. Muito, muito bom ouvir isso, Adriana, porque antigamente acreditava assim, vamos botar atividade física aqui para ocupar a criançada, né? Vamos dizer assim. Mas hoje em dia a gente sabe que não. O que precisa ser feito é ter um espaço, igual você falou, ou um ambiente, igual a Ângela falou, ou uma estrutura para que se possa praticar as atividades físicas. Não precisa muita coisa, né? Numa sala de aula, por exemplo, você pode brincar de vivo ou morto, pigue-pega, amarelinha, pular corda e por aí vai, né? Mas pelo menos precisa de um espaço e tempo, né? Talvez a matriz curricular muito densa, talvez não deixe espaço para que isso aconteça. Mas tem que estar dentro da matriz curricular o hábito de atividade física. A Organização Mundial de Saúde recomenda 60 minutos de atividade física diários para crianças e adolescentes, né? Adultos já podem aí distribuir 150 minutos de atividade física moderada e intensa ao longo da semana. Mas as crianças, 60 minutos de atividade física de moderada e intensa diários. Um dado não muito bom é que 81% das crianças no mundo não correspondem a 60 minutos de atividade física diária, ou seja, estão fisicamente inativas, né? Isso pode trazer malefícios ao longo da vida, não só para a saúde do indivíduo, mas também para aspectos cognitivos e educacionais. E tem, culturalmente, se você olhar para quando você pensava antigamente sobre atividade física, você até se remete a alguns filmes americanos, né, Adriano? Antigamente, o filme adolescente, como é que ele era? Ele tinha o menino, ele era nerd, ele gostava da menina mais bonita da escola, mas a menina mais bonita da escola gostava do menino que tinha aquela jaqueta, que era da Atlética, que praticava atividade física, que jogava futebol americano, que jogava futebol, entre outras coisas. E esse menino que tinha a menina, né, que ela gostava da menina mais bonita da escola, né, estou falando do ponto de vista do homem, tá, quando vê esse tipo de filme. A menina é o contrário. Quando vê esse tipo de cena, ele imagina assim, o menino que pratica atividade física, ele não é uma boa pessoa, ele é um cara mau, não é? Então se embute esse estereótipo, quem cultua o corpo não é inteligente também, né? Então, para você, você passa o tempo inteiro no filme torcendo para o menino nerd pegar a menina do cara lá que pratica atividade física, né? Namorar com ela e ela largar ele e tudo de ruim acontecer com esse rapaz.
né? Isso acontece também nos filmes um pouco mais de jovens adultos. Se você levar em consideração, eu lembro da minha época, o Pânico. Quando assisti a primeira vez, o vilão do Pânico era o professor de educação física, olha só. E se você olhar os desenhos também, acaba que o professor de educação física é o vilão final, meu Deus do céu. Então, assim, te embute aquele estereótipo que quem cultua o corpo não é boa pessoa. Então, o que eu tento fazer, né, é tentar desmistificar um pouco isso, dar um outro olhar para as escolas. Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma palestra no Sul, a Daniela Barros, ela me convidou, eu tive a oportunidade de ter professores, diretores de escola sentados ali me ouvindo. E, na opinião deles, eles achavam que a atividade física, a educação física na escola, estava um pouco atrapalhando, né, as aulas de português, de matemática, né? Eles não tinham a visão de que a atividade física poderia aumentar o desempenho acadêmico dos alunos, né? E aí, quando comecei a mostrar os resultados científicos de várias pesquisas consolidadas, eles já começaram a mudar um pouco mais a opinião e pensaram, não, a gente precisa reformular a matriz e dar mais atenção para a atividade física, que é o que você acabou de falar agora, Adriana. Posso comentar? Sim, Cláudio, fica à vontade. É um negócio interessante que, quando você deu um exemplo de atividade física, você falou de uma coisa lúdica, né? De um jogo, uma sala de aula, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que é diferente da antiga educação física nas escolas, que era sempre um momento onde você não tinha aula e era obrigado a fazer alguma coisa, né? E você sabe, na literatura, que a atividade física voluntária ela induz um monte de transformações, libera fatores tróficos, libera um monte de coisas, desinflama, né? Tem um efeito anti-inflamatório, mas a atividade física forçada, não. É né? verdade. Então, isso é uma mudança assim, de visão e de estratégia, né? Que eu acho que está acontecendo. E para casar com a minha fala, eu vou dizer uma coisa: atividade física voluntária, lúdica, junto com uma dieta anti-inflamatória, que é uma dieta pobre em gordura saturada e rica em poliinsaturado, né? Esses dois elementos juntos são essenciais para você promover um cérebro saudável, um corpo saudável, né? Eu acho que são coisas que são aditivas, né? Nesse processo de educação, né? E se vocês me permitem... Sempre reforçando e pegando a fala da Ângela, que o aprendizado ele tem que ser afetivo, né? Você não aprende se você é obrigado a aprender. Você tem que ser instado a ter curiosidade e a ter ligação afetiva com o docente, com a instituição, com aquele ambiente de ensino, né? Não é isso, Ângela? Acho que ela concorda comigo. Ela é danada. Totalmente. Que bom. E eu vou aproveitar esse ensejo e lançar aqui uma pergunta que tem a ver tanto com a parte de nutrição e alimentação, quanto a parte de exercício físico, que é, neste momento de pandemia, onde muitas crianças, né, que ficaram longe das escolas, dos espaços, de repente, de que pode correr, que pode se exercitar, e que estão dentro, vamos dizer, confinadas, né, muitas vezes em um cômodo ou num apartamento, que estão sem acesso à natureza, que até foi uma das nossas neuroconversas que já teve, que foi o papel da natureza na educação. Mas como que fica, né? Porque tanto a parte dos exercícios físicos, do movimento e de toda essa dimensão do autorreconhecimento, né? Que acho que tem a parte da física, né? De educação física, nossa, tem um campo enorme para a gente poder trabalhar, mas focando nesse aspecto atual, né? De segunda onda de pandemia, ou terceira que vai ter, que vão colocar de novo as crianças confinadas, como que fica, né? E até do ponto de vista da alimentação, muitas vezes os pais que estão fazendo outras atividades no apartamento, às vezes, e isso não é da minha cabeça, isso eu vejo dos meus pacientes, as mães falando, eu dou um pacote de bolacha para ficar quietinho, porque eu preciso fazer
eu estou aqui numa videoconferência, né? Porque quando você está dentro da escola, você tem existe uma regra, né? Existe todo vamos dizer, me fugiu agora o nome da palavra, mas assim, existe uma organização que quando você está dentro da sua casa com uma série de demandas, isso fica mais difícil. Então, como é que a gente pode... O que a gente fala sobre isso aí? Sobre a questão da alimentação e exercícios em tempo de confinamento com as crianças. Posso começar? Aí depois o povo... Bom, essa questão que você falou da rotina, do confinamento e da dieta, é um negócio muito sério, né? Porque mesmo fora da pandemia, algumas crianças só comem determinados alimentos, né? Eu já vi crianças que só almoçavam e jantavam pastel e batata frita, ou aqueles empanados industriais, aqueles nuggets, aquelas coisas, né? E isso é um problema, porque a criança acaba selecionando o alimento que quer. Esses alimentos são ricos em gorduras saturadas ou frituras. Fritura também é péssimo, porque tem a gordura poliinsaturada vai embora na fritura, fica a gordura saturada e você perde os poliinsaturados, na verdade, né? Então, isso tem um impacto muito severo, porque essas dietas monótonas e cheias de gorduras, elas são pró-inflamatórias. Elas causam obesidade e síndromes metabólicas. E condições inflamatórias se superpõem, né? Eu acho que o Sérgio podia falar, porque eu acho, Sérgio, que a falta de atividade física também eleva os níveis de cortisol e também leva a coisa da inflamação sistêmica lá para cima, né? Então, você pode ter a tempestade perfeita. Será? O que você acha disso? Cláudio, você tocou num assunto muito interessante. Eu, há um tempo atrás, eu gostava muito de falar atividade física e cérebro. Eu mudei o meu discurso para sedentarismo e cérebro. Parece que quando eu falava de atividade física e cérebro, eu estava falando só para quem gostava de praticar. E aquele indivíduo sedentário não estava interessado naquela informação porque ele não praticava. Depois, quando eu comecei a pensar, eu falei, bom, mas se eu pegar adolescentes, né, de 10, né, a 19 anos, se eu considerar 19 como adolescente também, eu vou ver que 85% da população brasileira nessa idade está fisicamente inativa. Então, eu vou falar para ele. Então, eu chamei assim, qual que é o malefício de você ser sedentário, né? Então, você tem desde, né, você é estudioso dessa área também, né, aumento de citocinas inflamatórias, você pode pegar lá na circulação, mas também no ambiente cerebral. Você tem redução da formação do número de novos neurônios. Mesmo aquele neurônio que ele é produzido, quando ele está num ambiente sedentário, ele tem uma diminuição das suas conexões, ou mesmo aquela conexão que foi feita. Se você utilizar uma técnica eletrofisiológica, né, e medir a sua potenciação de longa duração, que mais ou menos mede, para quem não conhece esse termo, o quão forte está essa conexão, especialmente as conexões excitatórias, você percebe que existe um prejuízo desse LTP, né? E isso é importante para a formação de novas memórias, para aprender mais e depois para reverberar, para você recuperar aquela informação, né, Cláudio? Então, quando eu falo assim, olha, o sedentarismo ele prejudica o sistema, aí parece que o indivíduo se identifica mais. Não sei, pelo menos a impressão que eu tenho, não sei se você concorda. É engraçado porque foi exatamente como eu encaminhei a pergunta da Adriana, né? Ela perguntou se haveriam alimentos que melhorassem a... Eu fui exatamente por aí, não? É mais fácil ver o que falta, né? O déficit alimentar, o prejuízo que causa, que é muito grande, né? É interessante isso. E são coisas muito complementares. Olha que felicidade reunir, né? Pessoas que falam ao redor desse tema, né? Eu não sou nutricionista, viu, Ângela? É que os nutricionistas ficam bravos. Eu me formei em medicina, também não sou médico, assim, né? Mas eu faço pesquisa em neurociências, né? Mas, assim, eu quando falo para os nutricionistas, eu falo, olha, eu sou médico, viu? Porque, senão, eles ficam meio... Eles querem, né,
ter o domínio. Os holofotes deles, né? Oh, meu Deus! Então, assim, eles estão todos no direito, né? Porque na verdade, eu comecei a estudar nutrição e é uma das coisas que eu faço, entendeu? Porque eu comecei porque eu estudava o efeito de antidepressivos no desenvolvimento dos circuitos neurais, né? Em modelos animais. Então, comecei a estudar o efeito do Prozac, que aumenta a serotonina. Então, um dia eu perguntei, bom, como é que eu posso reduzir a serotonina? E aí eu entrei para essa coisa da nutrição, do déficit de triptofano e tal, né? Então, foi por aí, né? Olha que legal. Agora, eu vou colocar uma questão aí, que acho que depois a Ângela também vai agregar muito com isso. Você sabe que eu fiz algumas perguntinhas, assim, perguntinhas para cutucar, né? Assim, para criar interesse, para a gente chacoalhar aqui a cachola. E essa pergunta foi a que mais suscitou, que as pessoas na internet mais questionaram e se interessaram. E veja só qual que é. Quem faz atividade física é mais inteligente? Sérgio, teve gente que ficou bravo comigo. Eu falei, gente, eu só fiz uma pergunta. Eu então, vi eu consegui ver um dos comentários e ri muito, que era assim, tomara que não. Provavelmente era de alguém que era sedentário. Isso. Bom, por isso que a visão é importante, né? Realmente, quem pratica atividade física e gosta de estudar tem um desempenho muito melhor do que quem gosta de estudar e não pratica atividade física, né? E isso está em todas as matérias, vamos dizer assim. A gente sempre observa, né? Um desempenho melhor em matérias de leitura, português, línguas, um desempenho melhor em matemática, um desempenho melhor em disciplinas de aspectos gerais, um desempenho melhor em ciência. Tem vários trabalhos já mostrando isso. Desde o indivíduo que era sedentário, faz um pouquinho de atividade física e já tem benefício, né? Não só para o organismo, mas também para o cérebro, mas também para indivíduos que praticam atividade física regularmente. Tem um estudo interessante que eu tive o prazer de tocar junto com um neurocientista que eu gosto muito, que é o Roberto Lente, que a gente investigou uma evidência de que mães, né, que praticavam atividade física na gestação, os seus descendentes nasciam com desempenho cognitivo um pouco melhor. E aí, né, surgiu várias questões, né? Não, mas será que a mãe fisicamente ativa ela não trata melhor os seus filhos com hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, a nutrição, que é o tópico aí do Cláudio? E aí, o que a gente fez? A gente engravidou, né, ratas, elas praticavam atividade física e outras ratas não, e quando os descendentes nasceram, a gente observou o que acontecia com eles. E, para nossa surpresa, a evidência o achado foi o mesmo, ou seja, filhos de ratas que se exercitavam, eles tinham um desempenho acadêmico bem melhor de filhos de ratas que não se exercitavam. Tem até alguns estudos na literatura que não encontram esse efeito tão proeminente, né? Aí uma das discussões nossa dentro da ciência é que, para que o fenômeno surja, você também tem que saber escolher muito bem o teste cognitivo, né, que você vai aplicar. Não adianta nada, nessa sala que nós estamos aqui com várias pessoas, descobrir quem é o mais inteligente, perguntando quanto que é 2 mais 2. Certamente, né, todos vão acertar. Então, assim, mesmo para animais, eu preciso escolher muito bem o teste para que seja amplamente desafiador, para que aí as vantagens possam surgir, né? E também as desvantagens, né? Ou seja, se o olhar ele é do ponto de vista do sedentarismo, então também posso afirmar o contrário, né? Indivíduos sedentários não são tão inteligentes, né? Então, assim, esse ponto às vezes pode chocar, né? Você não tem o total do seu desempenho acadêmico, né? O desempenho cognitivo, se você é sedentário, porque a gente já sabe, né, que se você pratica atividade física, você conseguiria seu desempenho pleno, né? Seu desempenho máximo. Sérgio, posso comentar? Sim. Seja bem-vindo, Cláudio. É interessante isso, porque quando você olha para os indivíduos mais idosos,
aí você vê claramente assim, como a atividade física torna a pessoa mais inteligente, né? Porque a atividade física no indivíduo de 60, 70, 80 anos resgata toda a capacidade cognitiva do cérebro. Se o camarada, né? É aquela coisa da aposentadoria precoce, o camarada vai e para de trabalhar e fica em casa com seu pijama. Pronto. O déficit cognitivo vai se instalar muito rapidamente, inicialmente com um déficit leve, mas depois pode virar uma patologia, pode virar uma doença, né? com déficit. E eu acho que a mesma coisa acontece com as crianças, entendeu? Porque você vê crianças com obesidade, ficam deprimidas, a depressão é a antítese dessa coisa da atividade física, né? Na depressão você tem um embotamento cognitivo, né? Então não tem a menor dúvida. Agora, uma coisa que eu não fiz e que a gente poderia fazer é estudar como é que os circuitos neurais se desenvolvem, como a plasticidade neural num indivíduo, num ratinho, né, que pratica atividade física ou cuja mãe praticou atividade física na gestação, né? Isso é uma coisa porque a gente usa modelos animais, né? Para quem ainda não entendeu, a gente estuda, né, os modelos experimentais, né, Sérgio? Que tal, hein? Uma hora dessas aí a gente podia fazer uma colaboração. Cláudio, para mim é uma honra receber um convite seu para a gente colaborar. Eu super aceito. Eu gosto muito de passear nessa pergunta experimental para tentar responder um fenômeno ou uma evidência. Fiz isso muitos anos da minha vida. Hoje estou mais tentando trazer a ciência para o interior, né? Eu era pesquisador convidado, né, do Hospital Israelita Albert Einstein, era orientador de mestrado e doutorado na Unifesp e também continuo ainda na Universidade de Mogi das Cruzes. E recebi um desafio de montar um departamento de pesquisa e desenvolvimento no Hospital do Câncer de Muriaé, né, um hospital com 54 mil pacientes. E eu aceitei porque era o desafio de voltar para perto dos meus pais, né, da minha família. Então, topei prontamente. E agora, eu estou tendo o desafio de fazer agora muitos estudos em humanos. Mas ainda, Cláudio, eu mantenho uma equipe que trabalha com experimentação animal em São Paulo, né? A gente poderia também pensar nessa conversa São Paulo-Rio ou Minas Gerais e Rio de Janeiro. As ideias sempre começam assim, né? As pessoas se encontram, aí vem uma ideia, e um dia essa ideia vira uma coisa concreta, né? Eu acho absolutamente interessante. Você tocou em vários pontos, né? Às vezes a gente fala dos jovens, as pessoas com idade mais avançada falam, ele não está falando comigo, mas os efeitos da atividade física que você já apontou na idade avançada parece que são mais proeminentes ainda, né? E eu gosto de uma teoria, uma hipótese, vamos dizer assim, relacionada à reserva neural. Durante muitos anos eu tentei investigar esse termo, porque era mais ou menos assim, para explicar por que indivíduos com o mesmo grau de lesão cerebral, tem um desfecho tão ruim e o outro parece que nada aconteceu, né? E quando você olha para esse indivíduo, você observa, aquele indivíduo que aprendeu mais de uma língua, parece que ele tem uma reserva neural, ele vai melhor. Aquele indivíduo que teve hábitos nutricionais mais saudáveis, também. E indivíduos que praticavam atividade física. E ao investigar animais que praticavam atividade física e ficaram durante muito tempo sedentários, a gente observava maior número de células neuronais no córtex, no hipocampo, em áreas cerebrais importantes, né? E também observava o seguinte, quando a gente induzia lesão nesses animais, eles se recuperavam muito mais rápido. Então, eu me lembro que eu fiz isso até em animais submetidos ao modelo da pilocarpina, né, que foi descrito aí pelo UESP há muito tempo atrás. E o curioso foi que eu publiquei esse trabalho em 2011, se não me engano, e um dia eu tenho o hábito de acordar cedo e dar uma olhada na PubMed, que saiu no dia nos temas que eu estudo. E eu tomei um susto danado, Cláudio, porque eu vi que uma moça, acho que ela era holandesa,
ela fez a mesma pergunta que eu para 1.600.000 indivíduos. E ela encontrou o mesmo achado, e ela deixou bem claro que esses achados em humanos estavam em concordância, né, no mesmo sentido que estudos em animais. Depois eu até fiquei emocionado. Eu estudo com 28 animais, trouxe essa pergunta também para humanos, e a gente encontrou a mesma coisa, que era indivíduos sedentários, né, que não praticavam atividade física de forma adequada, eles eram mais suscetíveis à epilepsia depois na vida avançada. Então, se a gente levar em consideração a situação de hoje, né, ou seja, nós temos 85% dos nossos adolescentes fisicamente inativos. Vem a pandemia, isso daí vai piorar, né? Como é que vão estar esses cérebros daqui a 20, 30 anos? Será que nós teremos mais idosos doentes, mais adultos doentes? Então, o cenário para o futuro não está muito bom, a não ser que a gente faça alguma coisa. E, Sérgio, eu vou só fazer colocar aí uma informação, porque os educadores que estão nos assistindo, professores, às vezes podem não saber o que é reserva cognitiva. Então, reserva cognitiva tem a ver é uma reserva mesmo, né? Com o que você fez na sua vida, em termos de como você se alimentou, que exercícios que foram feitos, quantos estímulos você teve, que na hora de uma lesão, e olha, eu posso dizer, eu estudei bastante a reserva cognitiva, primeiro por uma questão pessoal, né? Acho que vocês sabem que eu tive vamos dizer, essa vivência, né, de ter tido um AVC, e o quanto que o exercício, eu ter sido uma pessoa que se exercitou bastante, que realmente eu sempre fui muito esportista e de uma maneira ampla, eram vários esportes que eu fiz, que eu fazia, o quanto que isso me ajudou a resgatar ou criar novas pontes, ou criar novas, né, o efeito da plasticidade no meu cérebro. Então, o quanto que isso, trazendo isso agora para dentro da escola, né, para a educação, o quanto que a gente, enquanto professores, é importante a gente ter essa ciência, né, de que os exercícios que são feitos, tanto físicos e cognitivos, baseados, lastreados numa boa alimentação e etc., o quanto que isso não só ajuda o indivíduo naquele momento, naquela série, mas também para a vida, porque eu acho os professores, na maioria deles, acho que ser professor, escolher o exercício da docência, é muito mais do que simplesmente uma atividade, né? Acho que é quase uma escolha de vida, de filosófica, de amor, né? Então, acho que a gente saber que saber ter essas informações da importância desses exercícios, tanto físicos como cognitivos, o quanto que a gente ajuda esse indivíduo a se tornar mais capaz e competente para qualquer questão que aconteça na vida, porque eu, com 32, de verdade, nunca imaginei que pudesse ter um AVC ainda hemorrágico de tamanha proporção. Então, eu só resgatei aí, porque, olha, eu queria muito continuar esse assunto, só que a gente está aí, eu vou só, antes da gente ir para os finalmente, eu quero aproveitar, convidar as pessoas para o próximo, vamos dizer, para a próxima neuroconversa e para o próximo tópico do Neuromitos e Fatos, que aliás, é o último, né, dessa jornada, dessa temporada, que é os efeitos do sono e das drogas na aprendizagem, o que é fato e o que é fake. Estarão conosco Fernando Lousada, que conhecido aí de vocês, né? E também, né, que é doutor em neurociências, professor da UF, a Universidade Federal do Paraná, e a Sandra Chivoleto, que é professora-chefe do ambulatório de adolescentes no HC. Vamos falar desse tema aí que vai, né? Vai tremer todo mundo aí também. Pena que é pouco tempo, né? Mas nós estamos com umas ideias boas da gente ter continuidade desses papos que são muito ricos. E eu queria saber... a gente ficava aqui até... Nossa! Né? Muita coisa para conversar, né? Eu ia querer ouvir mais do que falar, com certeza. Ângela, você quer fazer algum apontamento aí, uma costura aí com tudo que a gente está aqui colocando? Enquanto educadora e neurocientista também, né, 30 anos com doutorado, pós-doc, estudando, né, nessa ação do professor frente a toda essa sistemática, e a gente tromba com hábitos,
com habilidades e competências de uma família não estruturada. Então, se não tiver essa parceria, se não tiver esse contato, se não tiver essa reestruturação, a gente não vai ter esse empenho. Enquanto a nutrição não entrou no DSM, ninguém importava com ela. A fala era: tem que comer muito para ficar forte. Isso. Né? Fazer exercício é uma coisa assim, para o brasileiro, ainda é longe, é muito longe, porque isso não foi construído no métier da família, né? No métier da escola. A escola ainda continua colocando o professor de educação física como aquele que tampona horário, né? Infelizmente, então falta o conhecimento. Aí as pessoas falam, tem que fazer formação para professor. O professor já é formado, ele tem que ser capacitado mediante a situação que a gente está vivendo. Não adianta esse discurso de vamos formar professores. Aí faz curso, faz curso. O que mais professor tem é pós-graduação, tem 30, 50, 200 pós-graduação e não sabe o que vai fazer com elas. A questão precisa de ser orientado, capacitado. O que você faz com isso? O que você faz com aquilo outro? Porque, senão, não tem casamento. E nós vamos ficar falando isso até Jesus voltar na mesma temática. Adorei. Excelente. Sérgio, eu vou pedir agora para a gente já ir falando nas nossas últimas considerações aí, infelizmente, com dor no coração. Sérgio, fala aí uma consideração final aí. Tem uma que eu adorei a fala da Ângela, eu acho que o caminho é esse, Ângela. Eu, como um cientista, eu cometo um pecado. O meu pecado é não ter me aproximado tanto dos pedagogos para discutir sobre educação. Então, assim, a sua fala ela é absolutamente pertinente e eu acho que essa é uma das funções, né, que a gente está nessa reunião agora, né, de discussão de ideias e eu posso assumir isso plenamente para vocês aqui. Eu acho que, né, Cláudia, a gente que está na rede, a Adriana também, a gente tem que fazer essa aproximação, né, dos cientistas. A Ângela é uma cientista, mas cada vez mais com os pedagogos quando o assunto é educação. Né? Não adianta a gente pensar o mundo ideal, o mundo ideal se a realidade não acompanha. Né? Foram apontados aqui vários pontos que a gente precisa de aresta, que a gente precisa ainda pensar. Né? Não adianta a gente pensar, por exemplo, no ensino remoto, se aquele menino que está lá no meu sítio, por exemplo, que é filho do rapaz que trabalha na minha propriedade, lá não tem internet, né? Sendo que antes a escola ia buscar no lugar. Então, assim, são vários problemas da esfera social que a gente também precisa incluir dentro dos nossos discursos. E aí a gente precisa, né, assumindo aqui um pouco de meia-culpa, ouvir um pouco mais os pedagogos, especialmente vocês aí, que eu estou vendo várias pessoas nos assistindo agora. Então, Adriana e Ângela, parabéns pela iniciativa. Eu sempre falo que a profissão do momento é pedagogia. Só que o pedagogo ele não descobriu, porque ele fica tão longínquo o papel que ele ocupa, que ele não sabe como fazer. Como você mesmo disse, Sérgio, a nossa linguagem é uma linguagem muito rebuscada, né, para o professor. Nós precisamos chegar no chão de sala de aula com uma linguagem popular, para o professor se sentir empoderado dessa mesma linguagem que a gente tem. Né? Ângela, Então, reserva cognitiva é você trabalhar estímulo, resposta, estar com o sujeito, trazer de dentro dele o que ele tem de lá, a descarga afetiva para ele funcionar. É isso, porque ele precisa de ter esse conhecimento. O que eu mais faço na vida é trabalhar para professor e levar para a escola a ciência. Inclusive, esse ano, nós estamos capacitando o CIESP, o Sindicato dos Professores e todos do Brasil, junto com a Europa, para trazer a educação com ciência, e não a ciência na educação.
A educação à consciência é levar o que a gente pesquisa, o que a gente busca, e levar para o professor que é sensível. Porque, gente, o que a gente pesquisa é o que o professor trabalha o dia inteiro dentro de sala de aula. Ah, estamos pesquisando TDAH? Ele fica com TDAH 12 horas da vida dele. Ah, o dislexo, ele está lá, com ele lá dentro. A pessoa com transtorno de nutrição está lá também. E como abordar, é dado a ele a capacidade de trabalhar com conteúdo, mas não é trabalhado com ele a capacidade de transformar em conteúdo em evidência, que é o que a gente mais faz, evidência. Mas como trabalhar a evidência? Ele não sabe metrificar, ele não sabe pesquisar, ele só sabe dar aula. E essa questão de dar é muito relativo, né? Porque... Ângela, e pior, né? E mais difícil ainda, porque ele dá aula baseado no script, num currículo, que até eu estou vendo aqui pessoas que estão aqui no chat fazendo perguntas e colocações, e uma delas muito pertinente, que é o que a gente precisa mudar é a formação desse professor, desse educador, né, do pedagogo. A gente imagina que, basicamente, não se tem uma disciplina sobre neurociência na educação. Olha só, o principal órgão de aprendizado, que é o cérebro, nós, como pedagogas, eu fiz pedagogia na USP, e eu não tive, ao longo dos anos de formação, uma disciplinas que falassem sobre isso. Então, por isso que eu fui lá buscar. Mas olha só como a gente tem esse espaço de conversa. Nossa, vai ser incrível. Eu quero só avisar as pessoas que estão mandando mensagens e perguntas que depois, se o Cláudio, o Sérgio e a Ângela concordarem comigo, eu passarei essas perguntas para eles, para que possam responder a todos, porque a nossa ideia é de um bate-papo mesmo, mas às vezes não dá para a gente deixar todo mundo falar. Então, mas a gente vai responder essas perguntas. E, Cláudio, por favor, as suas considerações. Não, eu, como sou muito mal educado, eu estava meio nervoso, eu esqueci de agradecer no início. Então, estou agradecendo agora, Adriana, a oportunidade de juntar essas pessoas tão interessantes e nesse bate-papo tão bacana, né? Então, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui. E eu queria dizer o seguinte para os educadores, duas coisas. A nutrição, ela não é uma questão metabólica, ela não torna alguém mais inteligente ou menos inteligente porque falta um nutriente. A nutrição desses nutrientes essenciais, que são esses que você tem que comer, né? Porque triptofano e ácidos graxos poliinsaturados você não fabrica, você tem que comer. Essa desnutrição, ela impacta o desenvolvimento dos circuitos neurais. Então, é algo de base. Se você não tem a nutrição adequada nos primeiros anos de vida, você vai ter problemas, entendeu? E nos meus trabalhos em modelos animais, a gente mostrou isso, né? A gente mostrou que existem janelas temporais para você ter acesso ou realimentação com esses nutrientes essenciais. Eu acho que acredito a mesma coisa com um padrão de atividade física, né? Eu acho que você tem janelas aí que você precisa movimentar o corpo enfim, para que os neurônios fiquem felizes e tenham bastante fatores tróficos de crescimento, né? Então, era basicamente. A última coisa que eu queria falar rapidinho é que a gente está preparando um audiocurso de extensão na UF sobre desenvolvimento e plasticidade do sistema nervoso central. São videoaulas que eu gravei e a gente vai liberar junto com um livrinho que é direcionado para professores, porque eu acho que os professores, eles entendendo esse mecanismo, essa coisa, eu acho que não que resolva alguma coisa, eu acho que vão continuar tendo dificuldade com os seus alunos, nada é mágico, mas ilumina um pouco, né? E dá uma nova perspectiva. Então, fiquem de olho no site da Universidade Federal Fluminense, e quando sair isso, eu faço a devida propaganda, né? É tudo totalmente gratuito e tal, então vai ser bem legal. Tá? Nossa, que muito maravilhoso. Obrigado aí pela oportunidade. Tá? Olha, Cláudio, nós é que agradecemos. Poxa, que assim,
uma salva de palmas aqui, deu uma vontade assim de tão nutritivo que foi essa nossa conversa, que realmente deu vontade da gente não parar, e espero que possamos, então, repetir, né? Não essa conversa em si, mas assim, o formato, e estar novamente com vocês, para a gente continuar esse papo tão delicioso e tão rico, tão necessário. E olha que bacana, vocês estão aí. E, Cláudio, então, quando estiver pronto isso, você manda para a gente pôr no site da NeuroConnect? Claro, ai, com que certeza. Legal. E ótimo. E o Sérgio também, agora aqui, olha, Sérgio, parabéns com essa nova empreitada, com esse novo desafio maravilhoso aí seu, com certeza vai trazer muita luz, né, para todos, e porque a ciência realmente a gente está indo numa fase de tanta controvérsia, né, e por isso que eu quis trazer essa ideia, né, do neuromito, neurofato, para a gente realmente poder separar um pouco o joio do trigo e valorizar quem realmente, dá o sangue aí, e para que nós demos as mãos, né? Para que esses cientistas, para que esses neurocientistas possam dar as mãos, né, que a gente chama, vamos dizer, de uma educação translacional. O próprio Roberto Lente prega muito isso, e eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? Ninguém tem o saber todo, cada um faz a sua parte, e a gente tem que dar as mãos para que essa força aí aconteça para esse nosso Brasil, nessa nossa educação. Então, muito obrigada, Sérgio, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Ângela, Mila, e cada um de vocês aí, foi maravilhoso ter a presença de todos, e aguardo vocês para a última jornada, próxima quinta, sexta, sábado, e a terça-feira seguinte, que é no dia 4, é isso? A próxima terça é o dia 4, falando sobre as drogas e o sono, que vai tirar o nosso sono aí, para a gente saber, tá bom? Gente, olha... Adriana, eu só queria dizer que um mito que tem que parar é que o cérebro vá à escola, mas que o corpo inteiro vá. O organismo todo, é isso aí. Uhum. Maravilha, fechamos aí. Gente... Muito bom, muito obrigado, gente. Obrigada. Gratidão. Grande abraço, Sérgio, Ângela, Adriana. Grande abraço, um abraço, pessoal. Até breve. Até. Adriana, obrigadão, viu?